num universo onde algumas pessoas possuem poderes e outras não, mais especificamente na cidade de St. Fidelis vivia a família de Scott. Porém, ela foi completamente aniquilada pelo melhor amigo de Scott, e ele vai atrás da sua vingança. Porém, ele descobre que tem superpoderes que o torna um dos caras mais poderosos do mundo. Ele também possui aliados muito fortes que irão ajudar na nossa jornada de vingança contra seu melhor amigo. Eu acho que a gente ainda tem muito o que desenvolver nessa história aqui. E tem alguns pontos que às vezes a gente pensa inicialmente só pra imaginar cenas legais, talvez com base em algumas referências que a gente viu, mas que são muito difíceis de serem trabalhadas na verdade. Quando fala que o Scott ele descobre superpoderes que torna ele um dos caras mais poderosos do mundo, a gente cria e aí fala que ele vai ter aliados muito fortes também, que vão ajudar ele contra seu melhor amigo. A gente fica numa dúvida em questão de como você vai trabalhar desafio para um personagem que é um dos mais fortes do mundo, sabe? Qual é o risco de ficar aquela Dragon Ballização da história logo de cara, né? Qual que é o grande problema do Dragon Ball? O grande problema do Dragon Ball é que eles ficam inventando o mais forte do mais forte o tempo inteiro. E aí quando você fala, sou o mais forte do mundo, então eu sou o mais forte da galáxia, eu sou o mais forte do universo, etc. Usar o termo o mais forte é um termo muito problemático para se usar em uma história. Porque você poderia contar a mesma história de Dragon Ball sem ficar usando esse negócio de eu sou o mais forte daqui, o mais forte do nível não sei o que, o mais forte do nível de não sei o que lá, e algo assim. A gente consegue contar a mesma história com níveis de poderes, com a mesma coisa, sem usar isso. Porque quando você usa isso, você acaba criando uma grande suspensão de descrença que o leitor tem que ter, e acaba criando situações ali onde a gente perde um pouco de desafio na história, né? É o grande problema que vários autores e roteiristas têm quando vão fazer histórias com o Superman, por exemplo. O cara é tão forte, é tão poderoso que é difícil criar desafios para ele. E aí, quando você cria esses desafios, acaba sendo um desafio só de poder maior, poder maior, poder maior, e aí você não tem aquele lance de desenvolvimento, de conflito, de achar que o personagem vai perder, e aí o personagem consegue, a partir de alguma estratégia, etc., de um plano muito mais bem bolado, ou algo do tipo, ou através realmente do trabalho em equipe bem feito, etc., conseguir sobrepor um oponente que é mais forte que ele. Porque a lógica básica de qualquer história onde a gente vai ter um embate entre personagens, entre pessoas, entre coisas do tipo, é você ter um personagem mais fraco que vai sobrepujar um oponente mais forte. Esse é o clássico. Por que esse é o clássico? Porque a gente se identifica com isso. A gente se identifica com isso porque geralmente a gente se considera como mais fraco. A gente se considera como um perdedor. A gente se considera como alguém que não tem talento para conseguir aquilo. Então, geralmente, as histórias elas vão se concentrar em fazer você se identificar com um personagem que você acredita que é como você. Então, um personagem que é mais fraco, um personagem que é um perdedor, um personagem que não tem talento, mas que vai através do esforço, ou seja, através de algo que ele tem controle, quer se esforçar, e que você na sua vida também tem controle, quer se esforçar, conseguir realizar um objetivo, sobrepujar um desafio que parecia impossível para ele. E aí você vai trazer isso para sua própria vida, vai se identificar com aquela história e vai falar, então talvez eu também na minha própria vida, através do meu esforço, consigo realizar os objetivos que eu tenho, consigo sobrepujar os desafios que eu tenho que enfrentar na vida e que eu me sinto muito fraco para poder enfrentar esses desafios. Numa história, muitas vezes isso vai ser literal, né? Fraco literalmente para enfrentar alguém que é forte literalmente, né? Ali fisicamente, poderosamente, sei lá. Na vida, é uma questão às vezes de você se sentir fraco para lidar com um problema que apareceu aí, por exemplo, né? Enfim. Então eu acho que assim, esse é um dos pontos mais importantes aqui. Claro, tem as questões básicas, que é por que o melhor amigo matou a família dele, a troco de quê, por que eles eram melhores amigos e mesmo assim ele fez isso e tal. Então tem várias coisas aí que a gente ainda precisa desenvolver em termos de criação e construção dos personagens e do universo da trama que vai ser apresentada, mas particularmente eu realmente foco nessa parte aqui. Desenvolve os poderes do personagem, etc., mas faz ele ter uma progressão. Faz ele ter uma progressão para que a gente consiga comprar e entender, e vai ser mais fácil de escrever também. Muito mais fácil do que você colocar o personagem mais forte do universo e ele ter que enfrentar. Porque, vamos lá, é o lance do One Punch Man. A partir do momento que você faz um personagem que derrota todo mundo com um soco, como que você cria situações onde ele não vai dar esse soco que vai derrotar todo mundo? Entende? Aí você tem que contornar a história de várias maneiras e fazer a história ser interessante de várias outras maneiras que não vão ser diretamente ali o combate por si só. Enfim, e aí você tem que ser muito mais criativo para conseguir desenvolver isso. E às vezes a gente vai acompanhando essas histórias e não percebe o esforço desgraçado que o autor está tendo ali para ele contornar uma coisa que ele poderia simplesmente ter deixado fora da história. Claro, no caso de One Punch Man, essa é a premissa básica. Ele se propôs esse desafio de criar uma história de ação com um personagem que derrota os outros com um soco só.
né? Essa é a proposta de desafio. Se a sua proposta de desafio é essa mesma, beleza, mas entenda que você vai ter que contornar isso de outras formas. Porque não vai ser interessante uma luta onde chega um personagem e aí o personagem principal e derrota ele rapidamente. Ou se você simplesmente fingir que não. Você vai e faz uma luta normal como você faria, sendo que você estabeleceu que aquele seu personagem é muito mais forte do que o inimigo que ele está enfrentando. E aí, se acontecer isso e ficar uma luta de igual para igual, você fala assim, não, mas meu personagem é tão forte que o inimigo vai ter que fazer vários planos para poder enfrentar ele. Aí você está fazendo o leitor torcer muito mais pro inimigo do que pro personagem principal, o que talvez não faça a história rodar muito bem. Porque quando aquele inimigo for derrotado, o leitor vai ficar com raiva, ao invés de sentir aquele negócio tipo, nossa, que da hora e tal, sabe? Ele não vai torcer pelo protagonista, e quando ele não torce pelo protagonista, ele tem um pouco menos de razões para continuar acompanhando a história, né? O objetivo geral da história é você fazer o leitor se identificar com o protagonista, e aí ele torcer para aquele protagonista realizar o objetivo, conseguir ir até o final da história. Claro, tem casos e casos, quando o protagonista é vilão, geralmente o leitor não vai torcer pelo protagonista, mas daí você, novamente, proposta da história, você vai ter que criar outras situações para que o leitor se importe com algumas outras coisas, e aí talvez seja o objetivo contrário, ele queira ver o protagonista se ferrar em algum momento, e aí o seu papel como autor vai ser ficar criando situações onde parece que o protagonista vai se ferrar, e talvez ele não se ferra, e coisa do tipo, até onde ele vai se ferrar de verdade vai ser o final da história. Death Note é basicamente sobre isso.